A gente chegou no nono B. E hoje a gente vai entrevistar o professor César. Vai falar um pouco sobre o entrevistado. Você poderia começar falando um pouco como que ele era como pessoa? Meu pai sempre, ele já era natural da cidade, mas ele sempre era muito amigo, gostava de festa, gostava muito de pescar. Tanto é que ele se formou na área de professor de geografia por causa disso. Ele gostava de ir para os rios, de ir andar pela cidade e tudo. Mas a paixão dele era pescaria. Como professor, sempre foi amigo, conversava, gostava de participar dos esportes junto com os alunos deles, dos amigos, mas era bem alegre. Tá. Ele teve só o senhor de filho ou ele teve mais algum? Não, com a minha mãe sou eu e mais um irmão. Meu irmão também é professor, só que em outra cidade. Aí tem um filho de um relacionamento anterior, que é mais velho, e tem uma filha de um relacionamento posterior com a minha mãe, que ela mora em Paranaíba, que é onde ele faleceu, ele foi embora daqui de Paranaíba e faleceu lá. Você sabe me dizer se ele nasceu aqui ou ele veio pra cá? Ele nasceu aqui, a família, os meus avós vieram de fora. Meus avós eram do estado de São Paulo e vieram para cá junto com a ferrovia. E o pai dele, o caso da família do meu pai e da minha mãe, é que meu pai e minha mãe são primos. Então a mãe do meu pai é irmã do pai da minha mãe. Só que aí eles vieram para cá na construção da ferrovia. Aí aqui que eles começaram a construir família, tudo, mas ele viveu praticamente toda a vida aqui. Ele tinha algum apelido ou não? Cezão, todo mundo. Porque como ele era grande, então todo mundo chamava ele de Cezão. E por isso que o meu apelido é Cezinha, por causa dele. Foi tipo uma homenagem. Isso. Você sabe quando que ele veio falecer, que idade? Meu pai, ele faleceu em 2000, em outubro de 2000, por infarto, só que ele já estava residindo em Paranaíba, com a outra família dele. E ele, como ele gostava sempre de participar de política, tudo, então foi até uma comemoração política. Num dia que ele estava comemorando que o candidato que ele apoiou tinha ganhado para prefeito, ele chegou em casa e passou mal e foi como se fosse um infarto fulminante. Só que ele não sabia que ele tinha problema de coração nem diabetes. Só descobriu-se depois, que foi fazer os exames, aí que descobriu. Mas ele sempre gostava de comer muito, ele cozinhava bastante, bebia também, e aproveitava. Ele tinha alguma profissão ou ele teve algum sonho? Só essa pessoa? Não, ele se formou como professor, ele dava aula de geografia, mas ele se formou mais que ele gostava muito de viver de natureza. Tanto é que na época, quando ele estava fazendo a faculdade de geografia, um dos primeiros mapas da região aqui da cidade foi ele e um colega dele que desenharam. Tanto o mapa de rios como o mapa da divisão do município, foi eles que desenharam. Até na prefeitura, acho que na primeira agenda que saiu da prefeitura, na primeira agenda telefônica, os mapas desenhados eram pelo meu pai. São É você. Você sabe dizer alguma contribuição, tipo, como o pessoal via ele na rua? Meu pai, ele sempre foi muito envolvido ele gostava de se envolver com pessoas. Tanto é que na escola aqui, ele além de professor, ele teve uma época que ele foi diretor da escola. Ele saiu numa campanha política aqui, que ele era candidato a vereador. Na época ele não foi eleito, mas ajudava o prefeito. Só que ele sempre foi envolvido em tudo. Então era política. Antigamente tinha muitas festas em salão paroquial, que eram festas tradicionais, festas do quentão, ele sempre gostava de estar participando também. Era mais isso, ele gostava mais de festa mesmo, e aproveitar a vida. Você pode me dizer um pouco como ele era com o pai? Professor também? Como professor, ele era muito rígido. Eu cheguei a estudar com ele era bom professor, porque ele carregava muito livro. Como professor de história, ele carregava. Só que para dar aula ele não usava livro nenhum. Ele chegava, colocava os livros, e tudo que ele explicava, se você fosse acompanhar, você via que estava nos livros. Ele gostava muito de estudar. E em casa, era um pai rígido, tudo, só que era um pai também que a gente, quando ele ia pescar, ele levava a gente para pescar. Mesmo depois que ele separou da minha mãe, ele sempre vinha visitar a gente, às vezes buscava a gente para passar as férias com ele lá. Então, assim,
como pai, não tenho o que reclamar dele. Como professor, ele sempre foi bem rígido. Como diretor também. Entendi. Tem mais uma pergunta. Ele morreu em 2000, né? 2000. Ele nasceu aqui mesmo. Aqui. E Na realidade, ele nasceu em Ilha Solteira, mas ele morava aqui. É porque não tinha condições aqui e ele foi pra fora. Eu esqueci que eu ia falar agora. Ai, deixa eu tentar lembrar. Você pode me falar qual que é o nome dele completo? César Rodrigues da Silva. Só que o César dele era com Z. Porque o meu é com S e o do meu irmão também. Os dois filhos tiveram César em homenagem a ele. Mas era César Rodrigues da Silva. Então o seu irmão também chama César. Meu irmão também chama César. Tem César no nome. O meu é César Daniel, o do meu irmão é George César. Que legal. Os dois têm César no nome. Acho que só isso. Acho que eu sabia. Mas ele se formou mais que ele gostava muito de viver de natureza. Tanto é que na época, quando ele estava fazendo a faculdade de geografia, um dos primeiros mapas da região aqui da cidade foi ele e um colega dele que desenharam. Tanto o mapa de rios como o mapa da divisão do município, foi eles que desenharam. Até na prefeitura, acho que na primeira agenda que saiu da prefeitura, na primeira agenda telefônica, os mapas desenhados eram pelo meu pai. Isso eu não sabia. Eu não sei. Você sabe dizer alguma contribuição, tipo, como o pessoal via ele na rua? Meu pai, ele sempre foi muito envolvido com... Ele gostava de se envolver com pessoas. Tanto é que na escola aqui, ele além de professor, ele teve uma época que ele foi diretor da escola. Ele saiu numa campanha política aqui, que ele era candidato a vereador. Na época ele não foi eleito, mas ajudava o prefeito. Só que ele sempre foi envolvido em tudo. Então era política. Antigamente tinha muitas festas em salão paroquial, que eram festas tradicionais, festas do quentão, essas coisas. Ele sempre gostava de estar participando também. Era mais isso, ele gostava mais de festa, de aproveitar a vida. Você pode me dizer um pouco como ele era com o pai? Professor também? Como professor, ele era muito rígido. Eu cheguei a estudar com ele era bom professor, porque ele carregava muito livro. Como professor de história, ele carregava. Só que para dar aula ele não usava livro nenhum. Ele chegava, colocava os livros e tudo que ele explicava, se você fosse acompanhar, você via que estava nos livros, que ele gostava muito de estudar. E em casa era um pai rígido, tudo, só que era um pai também que a gente, quando ele ia pescar, ele levava a gente para pescar. Mesmo depois que ele separou da minha mãe, ele sempre vinha visitar a gente, às vezes buscava a gente para passar as férias com ele lá. Então, assim, como pai, não tenho o que reclamar dele. Como professor, ele sempre foi bem rígido, como diretor também. Entendi. Tem mais uma pergunta. Ele morreu em 2000, né? 2000. Ele nasceu aqui mesmo. Aqui. E Na realidade, ele nasceu em Ilha Solteira, mas ele morava aqui. É porque não tinha condições aqui e ele foi pra fora. Eu esqueci que eu ia falar agora. Ai, deixa eu tentar lembrar. Você pode me falar qual que é o nome dele completo? César Rodrigues da Silva. Só que o César dele era com Z. Porque o meu é com S e o do meu irmão também. Os dois filhos tiveram César em homenagem a ele. Mas era César Rodrigues da Silva. Então o seu irmão também chama César. Meu irmão também chama César. Tem César no nome. O meu é César Daniel, o do meu irmão é George César. Que legal. Os dois têm César no nome. Acho que só isso. Acho que eu sabia.